Amém? Aleluia. Então eu gostaria que inicialmente a gente abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas. Amém? Aleluia. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, fique atento para aquilo que a palavra do Senhor vai passar como instrução hoje à noite para nossas vidas. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, aquele que está ligado no Senhor, ele não é pego desprevenido. Amém? Aquele que tem uma conexão direta com o Pai todos os dias, essa pessoa ela está segura no centro da vontade do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que vocês abriram lá em Lucas, no capítulo 24. Aleluia. A gente vai ler uma passagem aqui. Amém? Uma passagem que eu creio que ela vai ensinar a gente muitas coisas hoje à noite. Amém? Então, fica atento mais uma vez. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? Todos abriram? Aleluia. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Amém? Então aqui estavam 2 discípulos do Senhor. Amém? Eles vinham conversando, voltando para a cidade. E eles estavam conversando acerca daquilo que se sucedia, ou seja, dos últimos acontecimentos. Amém? Eles estavam falando acerca da morte de Jesus na cruz. Amém? Aleluia. Mas quando a gente lê mais adiante, a gente vai perceber que Jesus chegou até eles. Amém? Aleluia. No versículo 15 diz assim, ó: e aconteceu que, enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, Jesus viu os 2 discípulos deles. Amém? Eles estavam falando acerca de Jesus, mas a gente vai ver também mais na frente que os discípulos, inicialmente, eles não conseguiram, amém, identificar que Jesus estava ali com eles, porque eles estavam presos, ou seja, estavam atentos para aquilo que estava acontecendo antes. Ou seja, notícias que eles descobriram de última hora, uma notícia que para eles foi um choque, amém, de saber que Jesus tinha morrido naquela cruz. Aleluia. E no versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam e entristecidos. Aleluia. Ou seja, Jesus perguntou para ele: o que é que vocês estão conversando? Jesus sabia o que é que eles estavam conversando. Amém? Mas Jesus queria ver a reação deles. Porque Jesus viu que eles estavam abatidos com a situação. Amém? Aleluia. Eles conheciam da vida de Jesus, conheciam. Eles sabiam que Jesus pregava quem era ele, quem era o verdadeiro Deus, pregando o verdadeiro amor, mostrando nas escrituras, amém, dos antigos profetas, quando falavam, Jesus sempre apresentou para eles. Mas eles estavam entristecidos, porque mesmo Jesus dizendo que um dia teria que voltar para o céu, amém, e cumprir a sua missão, nem todo mundo, amém, conseguia entender essa mensagem de Jesus, na questão de quê? De que ele ia voltar para o Pai, em algum momento da caminhada dele, amém? Mas vamos continuar lendo. E diz assim, ó, no versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências nestes últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém? Vocês percebem que Jesus, ele sabia da situação, mas mesmo assim, ele queria perguntar para os discípulos, amém, para aqueles 2, o que estava se acontecendo. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente está na nossa vida de fé, na nossa caminhada, a gente ouve uma palavra, amém, mas em algum momento a gente pode ser pego distraídos. Sabe, esses 2, eles estavam falando acerca de um acontecimento que Jesus tinha morrido. Jesus estava na frente deles e eles não perceberam.
Por quê? Porque eles estavam com a atenção deles voltada para os últimos acontecimentos. Sabe, irmão, Jesus, ele, quando se apresentou, ele poderia ter dito, olha, eu estou vivo. Amém? Vocês percebem que eu morri, mas ressuscitei? Mas não. Jesus queria perceber, queria ver na vida deles se eles percebiam que Jesus estava ali. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, que distração e informações de fora, amém, pode fazer com que me segue e te segue de determinadas coisas. Sabe por quê? Jesus, ele está conosco hoje, habitando em mim e você. Você já aceitou ao Senhor? Sua vida foi transformada? Você está crescendo? Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmão, Jesus em todo o tempo está lado a lado conosco. E a gente precisa perceber que muitas vezes na nossa vida, mesmo na nossa caminhada, mesmo em determinadas informações que chegam a mim e a você, eu preciso entender que Jesus está comigo. Eu preciso entender que o meu pensamento precisa estar ligado nas coisas que são do céu. E não nas coisas que são terrenas. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando eu inclino a minha atenção para a fonte certa, ou seja, para o céu, para o Senhor, não tem como eu e você ser pego despercebidos. Não tem como eu e você ficar com os olhos cegos. Não conseguir, mesmo enxergando naturalmente, mas não enxergando aquilo que Jesus quer que eu e você enxergue. Aleluia! Sabe, irmãos, e ele continua no versículo 20. E como os principais, ele estava explicando aqui a situação, né? Explicando para o próprio Jesus que ele tinha morrido, né? Ou seja, ele estava falando para o próprio Jesus dos acontecimentos. Mas pula aí rapidinho, para o versículo 21, diz assim, ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Aí começa a queixa dos discípulos em relação a Jesus, achando que era ele que ia vir naquele momento para redimir o povo de Israel. Ainda por cima, levanta a queixa sobre Jesus. Mas logo em seguida, a gente vai ver que Jesus vai dar uma boa resposta. Amém? Aleluia! E diz assim, ó. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ou seja, tudo aquilo que Jesus pregava antes, acerca da vinda dele, da missão dele, ele teria que morrer e ressuscitar e voltar para o Pai. Essa parte, esses dois não estavam entendendo. Como outros lá na frente a gente vai ver que não perceberam, só perceberam em um exato momento. Amém? Mas até chegar lá a gente vai ter muita coisa para falar. Amém? Vou deixar o Espírito nos guiar em relação a essa passagem. Sabe, irmãos, olhe, eu quero que você preste bastante atenção, porque, veja só, no final dessa passagem, eu vou logo, vai estar no meio, mas eu vou logo dizer o final, para vocês entenderem. Sabe, quando você e eu vimos para a igreja, a gente precisa deixar que essa palavra arda no nosso coração. Sabe por quê? Porque os discípulos no final, eles percebiam que quando esse homem falava que eles não sabiam que era Jesus, ele percebia que algo no coração deles ardia. Sabe, irmãos, quando eu e você vemos para a igreja, quando as palavras estão sendo ministradas, a gente precisa abrir verdadeiramente o nosso coração para que essa palavra ela chegue a arder. Mas vamos continuar, vai chegar lá. Amém? Aleluia. Vamos lá, versículo 22. Aleluia. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada até o túmulo. Então vocês conhecem essa parte? Que as duas mulheres foram lá e quando viram o túmulo estava totalmente vazio. Amém? No versículo 23 diz, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aí agora vem Jesus. Amém? Mesmo Jesus vai começar a explicar, tintim por tintim, amém?
tudo aquilo que verdadeiramente ele já estava falando antes da morte dele. Então ele trouxe aqui à tona de novo as palavras que eles pregavam. Amém? Diz assim, ó. Então lhes disse Jesus no versículo 25: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, vocês que estão lentos para entender, ou seja, vocês estão distraídos para entender que Jesus ele já morreu e ressuscitou. Vocês não estão conseguindo compreender. Aí veja só, ele não falou que Jesus era aquele que era para redimir o povo de Israel. Jesus veio aqui e deu uma boa resposta para eles perceberem, amém, que não foi falta de informação, porque eles tinham informação. Informação de quê? Acerca daquilo que Jesus ia morrer e ressuscitar. Eles tinham essa informação, mas eles, por causa dos últimos acontecimentos, ele preferiu ficar com isto. E não ficar com aquilo que Jesus disse. Ou seja, eles ficaram cegos. Naquele instante, ficaram cegos. Por quê? Por causa de quê? De uma distração, de uma informação. E sabe, irmãos, que os discípulos eles estavam caminhando, eles estavam voltando. Amém? Todos abatidos. E por que Jesus apareceu para eles? Sabe, irmão, quando eu estava meditando nessa passagem, eu fiz a mesma pergunta. Amém? Por que Jesus apareceu para eles? Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio tão somente que Jesus, quando ele aparece, no caso deles dois, apareceu para eles dois, foi para mostrar algo. Em que sentido? Naquilo que eu e você precisamos estar atentos. Atentos em todos os momentos. Aqui a informação era um momento de tristeza. Mas trazendo para o nosso contexto, podia ser um momento de alegria. E a gente está tão distraído com aquela alegria ali, que a gente pode querer esquecer daquilo que Jesus habita em nós. E vai ter alguns momentos que Jesus vai querer falar comigo e com você, mas a gente está tão envolvido, amém? Naquele momento, se eu posso dizer assim, aquele momento que a gente acha que é o melhor momento da nossa vida, e Jesus está querendo falar com a gente. Falar. Está do lado, ó, estou indo para um lado, estou indo, sei lá, comprar pão, trabalhar, e Jesus está indo comigo, e ele está querendo comunicar coisas, mas eu estou tão às vezes ocupado com meus pensamentos, com precisar resolver coisas da minha vida, que eu não estou escutando a voz do Senhor. Aleluia. E sabe, irmãos, eu e você precisamos estar atentos. Eu e você precisamos estar realmente sensíveis para aquilo que o Senhor quer nos comunicar todos os dias, amados. Porque eu digo uma coisa para você, se você ama Ele, Ele também te ama. E da mesma forma que Ele te ama, Ele quer te ensinar. Ele quer me ensinar. E sabe, todos os dias Ele quer me ensinar algo, quer te ensinar algo, amados. Aleluia. Sabe, irmãos, certa vez eu escutei uma pessoa falando que eu leio a Bíblia todos os dias e eu não vejo a voz de Deus falando comigo. Já pensou? O camarada chegar assim para você e dizer, por quê? Eu nunca ouvi a voz do Senhor no meu interior. Sabe, irmãos, eu não conhecia a vida dessa pessoa como ela é. Amém? No caso, no sentido secular da vida dela. Mas eu creio que se eu medito na palavra, quando eu medito nessas escrituras, e eu começo a me concentrar e para entender o que a palavra diz, o Senhor fala. Não tem como o Senhor não dar uma resposta para mim e para você. Não tem como. Aleluia. E sabe, amados, aquela pessoa que chegou para mim, ela disse, rapaz, eu leio. Já faz anos que eu leio a palavra. Já li os 4 evangelhos. Já li tudo acerca da vinda de Jesus, da morte, da ressurreição, de tudo que imaginar. E ele nunca percebeu a voz do Senhor falando com ele. Mas a primeira resposta que eu dei para ele, eu disse o seguinte, olha, quando tu lê a palavra, é o Senhor falando contigo. Primeiramente, é o Senhor falando contigo. E outra coisa, se você quer ouvir a voz do Espírito dentro de você, você precisa abrir seu coração para quando meditar nessa palavra, você entender o que ela quer dizer a respeito da sua vida, ou se for a respeito de outra coisa que vai acontecer. E ele falou, não, porque muitas vezes quando eu li a palavra, somente tinha informação. E sabe, irmãos, só informação não adianta de nada. Só informação
nosso pensamento não adianta de nada na nossa alma. O que adianta, sabe o que é, irmãos? É a gente pegar essa informação e processá-la. Processá-la em que sentido? Meditar dentro de nós. Meditar, parar mesmo, e sabe? E não sair correndo lendo, eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano, eu tenho que ler a Bíblia toda. E começa a ler. E tome informação, tome informação. Você pode até saber o versículo onde está escrito lá, mas não adianta se a gente não souber o que quer dizer a revelação daquele versículo. O que quer dizer que aquele versículo tem para acrescentar na minha vida, na tua vida. Amém? Mas vamos voltar aqui no versículo... Aleluia. Jesus falando, né? No versículo 26 diz o seguinte: porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Você vai começar a ver Jesus voltando a falar acerca do chamado dele, da missão dele aqui na terra, amém? E diz assim, ó, e começando por Moisés, aí ele começa, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Veja só, aqui foi um resumo, amém? Porque Jesus começou a explicar a eles e eles continuaram andando no caminho. Mas chegou um certo ponto, amém, que esses discípulos já estavam perto da aldeia. E Jesus se fez que ia para outro caminho, amém? Porque Jesus queria perceber qual seria a intenção do coração deles acerca do que este homem, que era Jesus, estava falando para eles. Ou seja, eles queriam saber até o final da história. Amém? Então eles fizeram o quê? Insistiram para que Jesus fosse até com eles na aldeia e ceiasse com eles, tomasse um café com eles. Amém? E vamos lá, diz assim, ó, no versículo 29. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. No versículo 30 diz assim, ó, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos. Para um pouquinho. Se abriram os olhos. Ou seja, aquilo que estava tampando a sua visão caiu. Por causa de quê? Por causa de uma atitude que Jesus fez lá, uma ação que Jesus fez lá, e eles lembraram que somente o mestre fazia daquela forma. Amém? Aleluia! Sabe, irmão, muitas vezes o Senhor, ele vai chegar para mim e para você e vai mostrar coisas para que a gente lembre que ele é o Senhor da minha vida, da tua vida. Porque mesmo que a gente muitas vezes esteja andando distraído, irmãos, Jesus vai fazer de alguma forma para chamar a minha atenção e a tua atenção. Mas o bom, amados, é que a gente não se pegue distraídos. Aleluia. Jesus aqui, ele quis mostrar, olha, a gente caminhou esse caminho todinho lado a lado com você. E você em nenhum momento percebeu que eu estava ao seu lado. Vocês estavam tão preocupados com aquilo que vocês receberam como notícia. E vocês não se aperceberam que eu estava sempre ao seu lado. Mas graças a Deus que Jesus ele é misericordioso. Ele fez, não vou deixar eles pensando que eu não estou vivo. Vou mostrar a ele. Mesmo que eles descobrissem depois, mas Jesus fez questão de mostrar a ele. Por quê? Ele operou misericórdia na vida desses homens. E diz o seguinte, ó. Então, se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Veja que chega até a ser engraçado mesmo. Sabe por quê, amados? Porque Jesus ele fez, olha, eu andei esse caminho todo com você. Ou seja, trazendo para o nosso contexto, eu estou esse tempo todo com você. Eu sei das suas demandas, eu sei o que você precisa, eu sei o que você está em falta. Eu sei muitas vezes o caminho que você tem percorrido. Amém? Muitas vezes Jesus ele percebe isso em mim e em você. Em que sentido? No sentido de querer me ajudar e te ajudar. E ele diz o seguinte, ó, eu estou com você todo este tempo.
Mas tem vezes que você não percebe que eu estou ao seu lado. Aleluia. Você não percebe que na sua caminhada eu sempre estou ao seu lado. Sabe, irmãos, o meu pensamento, o teu pensamento sempre tá voltado para o alto. Eu sei que a gente não vai dar uma de doido aqui e esquecer das coisas que a gente tem que fazer aqui na terra. Não. Sei que você precisa trabalhar, precisa estudar. Amém? Mas sabe, irmãos, que eu e você precisamos conciliar. E dentro desses afazeres que a gente tem na nossa vida, a gente tem que dizer, Jesus está comigo. Aleluia. Eu não posso ser sendo distraído, amado. Sabe por quê? Porque o engano, quando vem, ele vem para derrubar. Ele vem para frear. Ele vem para que eu e você retroceda. A distração, ela é muito perigosa. Sabe, quando a gente está no mover, amém? E de repente, se a gente se pegar distraído, a gente sai da presença do Senhor. A gente sai da concentração daquilo que a gente estava adorando ao Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Amém? Certa vez eu estava na minha casa adorando ao Senhor. Amém? Botei um louvor lá. Comecei a adorar ao Senhor. E de repente começaram a bater na porta de casa. Bem. E sabe aquela coisa, amado, de você, por que estão batendo nessa hora? Nesse momento tão precioso. E sabe, irmãos, a partir dali você já percebe. Amém? Que aquilo ali foi rompido. Foi rompido da presença do Senhor. Porque houve uma distração. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. No versículo 32 diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Veja que coisa maravilhosa, amados. Eles, mesmo não achando que era Jesus, o coração deles ardiam. Sabe por quê? Porque não tem como essa palavra, quando ela entra no nosso coração, ela não tem um efeito na nossa vida. Ela tem um efeito, sim. Se nosso coração está aberto, amado, eu duvido alguém roubar essa verdade de você. Eu duvido que essa palavra não aconteça algo dentro de você. Até o ponto de muitas vezes a gente não querer sair daquele ambiente. Hoje pela manhã foi maravilhoso, amados. Não sei se você estava aqui. Mas teve uma hora que para mim mesmo eu falei, eu não quero sair dessa presença. Irmãos, é muito precioso quando a gente traz a presença do Senhor, manifesta em nosso meio. A gente precisa preservar. Preservar. Eu e você somos responsáveis para preservar a presença do Senhor no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Salmos 145, versículo 18. Davi, ele tinha realmente uma verdadeira vida voltada em adoração para o Senhor. Amém? A gente vê vários versículos que ele assim mostra a forma que ele adorava a Deus. Amém? Aleluia. Lá em Salmo 145, versículo 18, diz o seguinte, ó: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Perto está o Senhor daqueles que o invocam e invocam em verdade. Sabe, irmão, se eu e você invocam o nosso Senhor com um coração verdadeiro para Ele, irmãos, Ele está perto. Eita glória!
Eu não sei se vocês entenderam, irmãos. Jesus, ele está aqui. Ele está aqui, ó. Você hoje invocou o nome do Senhor de todo o seu coração. Jesus está assistindo a este culto, amados. Jesus está aqui. Ele é reverenciado neste lugar, irmão. Aleluia. E os dois lá estavam distraídos, conversando acerca dos últimos acontecimentos. E Jesus chegou. O que é que vocês estão conversando aí? Não, porque isso, aquilo e tal. Sim. O que você sabe acerca disso que vocês estão falando? Jesus estava tentando ajudar a eles a lembrar, amém, daquilo que ele já tinha falado em outra hora. E Jesus ficou lá com eles, andou mesmo. Eu estava vendo na NVI que esses 70 côvados, se eu não me engano, estádios, são 11 quilômetros. É longe ou não é? Estou andando. Então foi uma boa caminhada. Será que Jesus só tentou uma vez, chegou assim e perguntou? Não, irmão. Foi uma longa conversa. Porque depois ele saiu explicando a questão dos profetas. Então teve conversa, bastante conversa. Jesus foi paciente até o fim com eles. Para mostrar, olha, mesmo vocês distraídos, eu estou aqui. Percebam que eu estou aqui. Sabe, irmãos, aí você devemos perceber que quando estamos na nossa casa, Jesus está lá. Sabe, irmão, não sei você, mas será que a gente está pensando mais nas coisas que são daqui ou nas coisas que são do céu? Em alguns momentos da nossa vida, a gente pode pensar mais nas coisas que são daqui. Mas a palavra, ela nos mostra que a gente tem que pensar nas coisas que são do céu. Mas perto Jesus está, aqueles que o invocam. Aqueles que o invocam. Meu irmão, quando Jesus ele é invocado, não tem para ninguém. Você pensa que não, mas o mundo espiritual, ele tem um ouvido também. Ou você pensa que não? Ou será que é mais fácil a gente pegar as leis naturais e resolver aquela situação? Não, irmão. É mais fácil a gente invocar o nome do Senhor. Aleluia. Kelber está aqui. Vem cá, Kelber, por favor. Aleluia. Vem cá, João Paulo. Aleluia. O culto não parou, amém? Vamos dar continuidade. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem dos dois conversando, gostaria que vocês me ajudassem, amém? Eu gostaria que vocês começassem a andar daqui para frente, para trás, conversando. Assim, né? Conversando. Sabe, irmãos, eles estavam conversando, olha, vocês ficaram sabendo, pode continuar, chegou aí, volta. Ficaram sabendo que Jesus, ele morreu, ninguém sabe da história dele, ninguém sabe o que aconteceu verdadeiramente, ninguém sabe, aquelas mulheres foram até lá, mas ninguém viu nada, elas disseram que viram um anjo, disseram que não encontrou nada, mas sabe, gente, a gente tem que andar 11 quilômetros daqui para a aldeia, né, e de repente Jesus chega, opa, o que é que vocês estão conversando? Por que essa cara entristecida? Vocês não sabem o que é que acontece com vocês. Então, naquele momento, irmãos, eles continuaram conversando. Vamos lá. A gente está conversando aqui. E sabe, gente, vocês não sabem que Jesus, né, já foram falados com os antigos profetas acerca da vinda dele, acerca daquilo que ele verdadeiramente vinha fazer como missão para salvar a humanidade. Né? E eles continuaram
conversando, andando, e Jesus sempre com eles, sabe? Acompanhando, falando, e eles começaram a perceber, porque mais na frente a palavra fala que eles percebiam que o coração deles ardia. Ou seja, o semblante, eu creio, irmão, que o semblante deles, que estavam meio abatidos, já começou a mudar. Porque não tem como a palavra de Deus, quando toca nossos corações, o semblante ele começa a mudar. E eles continuaram andando, continuaram, sabe, escutando aquilo que Jesus tinha dito. Amém? E sabe, irmão, chegou um momento que eles já estavam chegando no local. E Jesus, ó, vai para lá vocês. Na hora que eles estavam indo para Jesus, já começou a pegar aqui, ó. Mas de repente eles chamaram, Jesus vem. Jesus vem não, né? Venha, moço. Venha, Senhor. Venha que a gente quer lhe dar comida, quer lhe dar moradia para aquele momento, aquela estadia para você. Então venha comer comigo. Jesus fez questão de ir. Porque Jesus queria mostrar para eles que verdadeiramente eles estavam sempre com ele. Sabe, irmão, não precisa Jesus aparecer materializado para mim, para você, para mostrar que ele está ali. Amém? Eu sei que ali foi um momento que Jesus queria mostrar para mim, para você, ensinando que independente da situação que a gente esteja, porque eles estavam distraídos, independente da situação que eles estejam, Jesus está lá. Amém? Então, de repente, Jesus começou lá a servir lá, a ceia e tal, e de repente repartiu o pão. E foi no exato momento que a venda caiu. E eles, quando perceberam que era Jesus, ele correu. Correu não, né? Sumiu. Eu ia correr aqui, mas não ia dar certo não. Mas eles sumiram. Amém? Obrigado, gente. Você pode bater palma para eles. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio que quando Jesus ele chegou para aqueles discípulos, mesmo distraído, irmão, Jesus sempre vai estar comigo e com você. O que importa é que verdadeiramente a gente não se pegue distraído, irmãos. Amém? Porque a palavra de Deus, ela tem muito para me ensinar e te ensinar. Sabe, a nossa caminhada como cristão, como filho de Deus, sabe, irmãos, ela é muito importante para o Senhor. Que mesmo que as coisas venham, o século vem, irmãos, a gente está posicionado na rocha. Na rocha que é Jesus. Numa rocha que ela não pode ser abalada. Ela é inabalável. A palavra de Deus, ela não pode ser corrompida. Sabe, essa palavra ponha essa palavra colocada em prática, amém? Ela se torna poder na minha vida, na tua vida. Sabe, irmão, não precisa a gente, vou ser logo sincero com você, muitas vezes a gente está querendo, amém? Que o poder de Deus ele seja manifesto para a gente muitas vezes romper com a situação. Não, irmãos. Quer ver poder? Quando você sabe de uma situação e você sabe o que a palavra fala acerca dessa situação e você põe em prática. Eu duvido essa situação continuar de pé na sua frente, irmão. Eu duvido, irmão. Não tem como não. Porque Jesus, ele é maior na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus, ela é mais poderosa, irmãos. É mais poderosa, irmãos. A gente vê uma montanha, irmãos, como uma planície. Eu não sei você, irmão, mas a gente tem que enxergar uma montanha como uma planície. A montanha está lá, mas eu vejo uma planície, irmãos. Eu vejo uma planície que eu posso pisar os meus pés, eu posso passar, e eu creio que essa montanha ela não vai me parar, irmãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tá barulhento. Sabe, irmãos, quando a gente realmente se importa com as Escrituras, se importa com o Senhor nas nossas vidas, eu duvido, irmãos, que a gente vive uma vida leviana. Eu duvido, irmãos. Não tem como, irmãos. A palavra que foi ministrada hoje pela manhã falou acerca também de a gente estar atento. Atento o quê? Aquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente não viva uma vida de toda forma. Sabe, irmãos, é muito perigoso quando a gente realmente deixa adormecer aquele costume que a gente sabe que é errado. Adormecer em que sentido? Agora, para mim, tanto faz, se eu fazer ou não. Isso que está errado diante de Deus.
Sabe, muitas vezes Deus não precisa falar para mim e para você que você tem que mudar. Quando a gente já sabe que tem que mudar. Ele não precisa estar falando mais nada. Ele precisa, sabe o quê? Nem ele precisa. Eu preciso e você precisa, sabe o que é? Se posicionar e mudar, irmãos. Rapaz, tem gente que acha que mudança vai trazer muitas vezes um choro, né? Sei lá, um dia bem abatido. Irmãos, pode acontecer isso. Mas por causa disso você acha que vai passar o resto da sua vida abatido? Não, irmão. Porque quando a gente quer mudar, a gente se esforça. E quando a gente se esforça, a gente não abre mão no primeiro dia não, irmãos. A gente continua. Deixa vir um segundo, terceiro, 1 mês, 2 meses. Deixa vir até Jesus voltar, irmãos. Permaneça, irmãos. Mudando aquela atitude. Eu preciso também permanecer mudando aquela atitude. Para quê? Porque eu não quero ser pego, irmãos, no dia que Jesus voltar. Amém? E muitas vezes a gente com a vida achando que está fazendo o certo, achando que está tudo bem, achando que, mas Jesus não vai voltar agora. Quando a gente fala assim, quem quer que Jesus volte? Todo mundo fala, eu, né? Tal, não sei o quê. Mas tem gente que tem muita, às vezes, a atitude de dizer, eu quero que volte, mas às vezes está assim, ó, ele não vai voltar agora mesmo, então eu vou continuar dando minha vidinha. Sabe, irmão, isso é perigoso. Porque a gente não sabe nem a hora, nem o lugar que ele voltará. A gente precisa se consertar. Sabe, irmão, eu me incluo nessa palavra de hoje. Eu preciso me consertar. Amém? Sabe que isso não é errado, irmãos? A gente muitas vezes entender que a gente precisa de conserto. Sabe, irmãos, a obra de Deus ela é perfeita na nossa vida. Ela é perfeita. O que eu e você precisamos, sabe o que é? É se alinhar nossa vida com essa obra. Porque, irmãos, o que Jesus fez por nós foi perfeito. A salvação, ela foi perfeita. Ela já foi suprida de todas as coisas. Amado, se você abrir a boca para dizer que existe alguma falta em você, dentro daquilo que Jesus já fez por mim e por você, irmãos, sabe o que acontece? A gente não está dando verdadeiramente o crédito e a valorização e a honra para aquilo que Jesus fez na cruz. Sabe, irmão, a gente, quando é cheio do Espírito, a gente não é cheio por parte na nossa vida. A gente precisa ser cheio do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E não por partes. Porque a gente pode pensar, mas nessa área eu estou muito bem com o Senhor. Nessa outra área também. E nessa outra área também. E as outras, como é que fica? Eu preciso estar de bem também, irmãos. Você precisa estar de bem também. Sabe por quê? Porque Deus ele quer ser completo dentro de nós. Completo. Não faltando uma coisa aqui, outra ali, não, da área da nossa vida, não, irmãos. É por completo. Assim como a obra dele é completa, essa obra ela tem que ser completa dentro de nós. Mas quem permite que essa obra seja completa sou eu e você, irmão. Aleluia. A obra de Deus ela já está disponível aqui na nossa frente, dentro de nós. Sabe? Qualquer um aqui que não tem o Senhor e quiser aceitar Ele, também a obra está para você, meu irmão. Aleluia. 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 Quantos aqui têm clamado o nome do Senhor? Invocado o seu nome? Eu sei que hoje à noite a gente levantou para Ele uma adoração. Eu creio, irmãos. Não sei vocês, mas eu creio. Porque eu creio que eu fiz minha parte aqui, eu creio que você fez a sua parte aí. Essa adoração foi para o céu. Para o trono. Foi genuíno, irmão. Foi genuíno. Deus não está interessado se eu grito mais, se eu grito menos. Deus está interessado é no seu coração, irmão. No seu quebrantamento para Ele, irmão. Não importa qual foi a forma que você adorou hoje à noite. Creia que Ele recebeu. E por Ele receber, Ele está assim, ó, de olho em mim e você, irmão. E o seu filho está aqui, ó, conosco. Aleluia.
Aleluia. Vamos voltar aqui. Aleluia. A gente lê os Salmos, né? Lá em Colossenses capítulo 3. A gente já falou sobre isso, mas vamos falar novamente. Que é bom a gente também ver na palavra, amém? Colossenses capítulo 3. Amém? Antes da gente ler, irmãos, sabe, eu quando estava meditando em casa, quem aqui tem celular? Acredito que todo mundo tem celular, né? Quem aqui usa o WhatsApp? Acredito que a maioria usa o WhatsApp, ou se não todo mundo usa, ou já ouviu falar, né? Eu estava fazendo uma atualização no meu celular para ver se ele melhora um pouco, amém? E de repente, quando eu estava atualizando meu celular, apareceu uma mensagem assim, sincronizando. E sabe, algo me chamou a atenção. Eu já tinha visto essa palavra sincronizando, porque eu trabalho na área de sistema, então eu vejo algumas coisas em relação a isso. Mas naquele exato momento, o Senhor queria falar algo comigo. Vê que coisa interessante. E sabe, irmãos, que o que é que ele me mostrou? É o seguinte. Quando a gente pensa nas coisas que são do alto, então o que é que a gente faz? A gente se liga com o coração de Deus. Amém? Então meu coração e o teu coração fica ligado com o Senhor, quando estamos pensando nas coisas dele. Amém? Então naquele momento, você sabe o significado de sincronizar? Alguém sabe? A maioria sabe ou não sabe? Sincronizar, sabe o que é? É trazer informações atualizadas. Ou seja, existe que eu posso dizer, pronto, mais fácil para você entender. Os contatos do nosso celular, os contatos, amém? Quando você armazenar um contato, por exemplo, eu armazenei o nome do pastor Gleides. E quando eu vou para o WhatsApp, o nome dele não vai aparecer lá. Não vai? Se eu mudar um número do telefone dele, o WhatsApp ele se perde. Por quê? Porque ele não está conseguindo buscar a informação que está na sua agenda. Ou seja, ele não está conseguindo sincronizar. Vocês entenderam? Aleluia. Sabe, irmãos, quando... É justamente esse exemplo que eu queria dar para vocês. Quando você tem nos seus contatos, acredito aqui que tem gente que tem bastante contato. Quando você vai, a primeira coisa que você adiciona hoje um número, você vai ver se essa pessoa tem um WhatsApp, ou não é? Por quê? Porque fica mais fácil para utilizar, para se comunicar, não é verdade? Mas se você por algum momento pegar o número errado daquela pessoa e adicionar na sua agenda, você não vai conseguir achar o WhatsApp dessa pessoa, não é? A mesma coisa, irmã, quando a gente está pensando nas coisas que Deus pensa. Quando a gente pensa igual a Ele, então a informação que a gente vai trazer de lá para nós é a mesma. Mas se em algum momento, irmãos, eu tirar qualquer coisa que Ele não está pensando, eu não recebo aquela informação. Ou seja, eu posso estar distraído a certo ponto que o que está no coração de Deus eu não posso estar entendendo aqui. Tudo isso por causa de uma sincronização, irmãos. Mas eu creio, irmãos, que Deus ele faz assim comigo e com você. Para nos ensinar acerca de coisas. Sabe, irmãos, Deus ele vai usar muitas vezes exemplos que passamos no nosso dia a dia para querer ensinar algo. Eu não sei se você já foi pego dessa forma. Muitas vezes você estava fazendo um trabalho ali, sabe? E de repente o Senhor falou com você. Dando um exemplo daquilo que você estava fazendo naquele momento. Amém? E sabe, irmãos, que como a gente vai ler aqui em Colossenses, Colossenses fala que devemos pensar nas coisas que são do alto. Para quê? Para as informações que estão no coração de Deus chegar a mim e a você, irmão. Amém? Para que essa conexão ela sempre esteja ativa. Não coloque, sabe, obstáculos ou interferências para que essa comunicação ela seja atrapalhada. E quais são as dessas? Distração. Não meditar, não orar, não praticar. Aleluia. Mas graças a Deus,
pelo Espírito que está conosco. Pois Jesus está sempre presente em nossas vidas, que Ele vai me mostrar e te mostrar o que está sendo obstáculo, o que está sendo distração, para que a conexão ela volte, para que o sincronismo, você com o Senhor, ele volte. Aleluia! Glória a Deus! Colossenses 3:1 diz: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que aqui são da terra, porque morreste. Diga assim: eu morri. Eu morri para este mundo. Eu sou do Senhor. Eu compreendo que Ele morreu por mim. E esses costumes mundanos, eu morri. Por isso, eu prefiro pensar nas coisas que são do alto. Porque eu sei que o coração do meu Pai precisa ser o meu coração. Aleluia! Veja só, irmãos, e diz, ó, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, veja só que maravilhoso, irmãos, se manifestar, então vós também serás manifestado com Ele em glória. Enquanto isso, irmãos, o que é que eu e você fazemos? Nos mantemos atualizados com o Senhor. Atualizado, irmãos, vivendo uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de prática, atualizado, irmãos. Jesus, ele está vindo, irmão. Eu não sei você, mas ele está vindo. Distração, ela não pode ter brecha para a minha vida, para a tua vida, irmãos. A gente precisa estar atento, vigilantes, ele está vindo. Ele está vindo. E é bom que ele venha mesmo, irmãos. Aleluia. Aleluia! Tem gente achando que, assim, irmãos, me entenda, não é que você não possa se programar para coisas, amém, que vai levar alguns anos. Você pode se programar, amém, mas, irmãos, é melhor que Jesus volte antes. É melhor que Ele volte antes. Porque eu creio, irmãos, que vai ser muito melhor. Aleluia. John Wesley, certo dia, no seu livro, ele falou assim, ó: valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade. O que é que ele quis dizer com isso? Que ele hoje, ele valoriza a vida que ele tem com o Senhor, tudo aquilo que ele faz, porque ele sabe que vai existir um preço na eternidade. Então, irmãos, aquilo que eu e você fazemos aqui, isso vai repercutir quando estivermos na eternidade. Então, irmãos, valorize a sua vida que você tem hoje com o Senhor. Valorize, irmãos. Enquanto você estiver aqui, valorize. Honre mesmo essa palavra. Honre mesmo a prática dessa palavra. Sabe, irmãos, tudo vai ser resultado, amém, de uma vida quando a gente estiver com o Senhor na eternidade. Aleluia. É sério? É. Mas é difícil só se você quiser tornar difícil. Porque, irmãos, eu creio que não tem como ser algo difícil a gente seguir essas escrituras. Eu sei que em alguns momentos vai mexer um pouco com nossas emoções. Amém? Vai requerer algumas coisas de nós. Mas se a gente obedecer no pé da letra, irmãos, não é difícil. Quem gosta aqui, amém, de sentir dor? Eu acredito que ninguém, né? Ninguém quer levar uma pizza, né? Imagina se você sair daqui e tem uma pizza te esperando.
Acho que ninguém queria, né? Às vezes a gente não quer, a gente não, né? A gente, na verdade, a gente se previne para que essas coisas não aconteçam com a nossa vida. Amém? Aleluia. Mas sabe, irmãos, que quando a gente quer mudar diante de uma situação nossa, muita gente vai ter que tomar uma atitude que nossa alma vai ser a primeira a querer se negar. E a gente pode até levar a ser pensado que isso a gente vai sofrer dano. Mas, irmão, não tem como sofrer dano numa mudança na palavra. Eu sei que você não gosta de apanhar, irmãos. E Deus não está aqui para dar uma pisa em você. Amém? A mudança, ela não vem para descer, amém? Uma pisa em nós. Pelo contrário, a mudança da palavra de Deus, ela vem para nos colocar no caminho certo. A palavra tem alguns momentos que ela fala sobre caminho. E ela fala que existem alguns caminhos que se a gente continuar distraídos ou levados, amém? Com leveza, a gente pode sair do centro do caminho do Senhor e começar indo para outros caminhos, amém? Que pode levar até a morte. E sabe, irmãos, quando às vezes a gente está distraído, a gente pode começar a se desviar do caminho do Senhor. Mas quando a gente realmente entende que a gente está distraído, a gente precisa voltar este caminho que a gente estava sendo levado. E muitas vezes nesse retorno, irmãos, amém? É a hora que muitas vezes a gente acha que vai ser difícil. Que a gente acha que vai ser doloroso. Que a gente vai apanhar. Porque enquanto a gente estava distraído, a gente não estava vendo o caminho que a gente estava sendo levado. Amém? Mas quando a gente percebe, a ficha cai. E quando nossos olhos realmente se abrem, sabe, irmãos, a gente começa a se ver onde é que a gente começou a estar. Ou seja, até onde a gente chegou. E muitas vezes a gente pode ver até um buraco. Mas Jesus fala assim, ó, venha, meu filho. Quando você se arrepende, ele faz, ó, venha. Mesmo você vendo esse caminho todo feio, todo troncho, venha que eu estou contigo. Não vai ser doloroso. Mesmo que sua mente pense que vai ser doloroso, no final vai ser proveitoso. Aleluia. No final vai ser proveitoso. Sabe, irmãos, existe um grande perigo na vida de todo cristão, que é a negligência. Se a gente negligenciar coisas, amém, que são pequenas e são princípios bíblicos, amém? Por serem princípios bíblicos, irmão, a gente nunca pode negligenciar nada. A gente tem que obedecer, no pé da letra. A negligência é um grande perigo para a vida de qualquer cristão, irmão. Vamos lá em Hebreus capítulo 2. Segura um pouco aí em Hebreus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós temos uma vida no Senhor, nem tudo ainda está resolvido. Amém? A gente precisa estar crescendo, precisa estar se avaliando. Porque só a questão de receber ao Senhor, amém? Isso não é o tudo da nossa vida. Amém? A gente precisa manter-se no centro da vontade do Senhor. Amém? Para quê, irmãos? Para a gente não perder a salvação. A gente sabe que tem umas histórias aí fora que a turma fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, isso é o maior engano. É o maior engano. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse tão fácil assim,
eu e você não estaria hoje aqui. Eu falo isso sinceramente de coração. Sabe por quê? Porque a gente ia viver uma vida tão leve, tão leviana, que muitas vezes vai dizer, ir para a igreja hoje, cultuar o Senhor hoje, orar hoje quando chegar em casa, ler a palavra durante a semana, eu já estou salvo. Para que isso? Como seriam as igrejas, irmãos? Como seriam as pessoas que a gente conhece, que tem o Senhor também? Aleluia. Mas sabe, irmãos, que o Senhor, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele deixou o Espírito dEle, o Espírito Santo, para habitar em mim e você. Para mostrar para a gente, irmãos, que a gente pode vencer da mesma forma que Jesus venceu este mundo. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você percebe, irmãos, que a gente pode em algum momento da nossa vida se desviar? Desviar de quê, irmãos? Do sendo a vontade do Senhor que Ele tem para mim e para você. Não se apegando. É muito importante, irmãos. Hoje eu sei que a gente tem uma vida no Senhor. A gente tem emprego, tem trabalho. Amém. Estuda. Mas a gente nunca pode deixar de lado essa palavra, que ela nos sustenta, nos alimenta todos os dias. Isso é um alimento precioso, irmãos. Não se alimentar dela, irmão, é perigoso. Eu e você ficamos fracos. A gente fica à mercê. A gente fica exposto. Esse mundo aí fora está para devorar aqueles que estão fracos. Aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, tudo isso, se vier a acontecer, foi por causa de uma negligência. Porque a palavra pede para mim e você estarmos atentos, nos apegarmos. Se apegar mesmo, irmão. Não tem quando uma mãe ou um pai se apega a um filho. Eu duvido ela dar a um estranho. E principalmente se a criança for de colo. Eu duvido. É mais fácil ela dar a vida, ou ele dar a vida pelo filho dele, do que entregar o seu filho para um estranho. Porque aquilo é tão precioso para ele. Porque ele sabe que os pais sabem que foi fruto deles, que é uma parte deles. A mesma coisa é a palavra, irmãos. Não deixamos que essa palavra ninguém venha e tome da nossa vida. Não deixe que um estranho ou coisas desse mundo venha roubar aquilo que é precioso para nós. Não vamos entregar essa palavra, me entenda. Amém? A gente está com essa palavra em nossa vida. Que a gente não entregue de bandeja para aquelas pessoas, ou até mesmo para situações que venham querer tirar a mim e a você do sendo a vontade do Senhor. Não entregue, irmãos. Defenda com a sua vida, da mesma forma que você defenderia um filho seu, ou algo que é precioso para você. Amém? Aleluia! E sabe, irmãos, que a gente sabe que uma criança, amém, voltando para um bebê, ela precisa se alimentar todos os dias, irmãos. Senão ela fica doente. E se você não der um certo tipo de alimento certo para ela naquele dia, ou até mesmo nesse período que ela está, amém, essa criança pode ter complicações. A mesma coisa com a minha vida e com a tua vida, irmão. A gente precisa entender que a gente precisa se alimentar dessa palavra, amém, todos os dias,
Por quê? Porque existem alimentos que você precisamos ter para a gente poder continuar caminhando, irmãos. Sabe, o mesmo alimento que foi o de ontem, irmãos. Você se alimentou da palavra ontem, você cresceu em algo. Mas hoje, irmãos, o alimento é um alimento novo. Mas a palavra continua sendo a mesma. Mas é um alimento que você precisamos colocar para dentro. Quem aqui gosta de arroz e feijão no almoço? Tem gente que fala assim, se não tiver arroz e feijão, nem almoço é, né? Tem gente que é assim, né? Se não tiver feijão, não é almoço. Tem que ter feijão, né? Irmãos, tem que ter palavra todos os dias. Senão não é uma vida certa diante do Senhor. Aleluia. Tem que ter, irmãos, palavra todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ah, mas eu deixei de me alimentar um dia. Por que tu não dobra a porção? Dobra a porção. Irmãos, e não caia no esquecimento de esquecer de novo não, irmãos. Não caia não. Sabe, irmãos, aquilo que muitas vezes vem para querer roubar de nós, que a gente dê o nosso melhor. Se vem roubar, irmãos, eu vou de contra. Mas de contra com que ferramenta, irmãos? Com a palavra que há dentro de você. Irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não ache que é presunção sua. De você que tem essa palavra. E enfrentar, irmãos, os desafios. Não tenha medo, irmãos. Se os desafios estão aí, deixa que venha, irmão. Deixa que venham os desafios, irmão. Você tem algo maior dentro de você, que é maior do que qualquer desafio. Grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Posso mexer mais um pouco com você? Aleluia. Aleluia. Irmãos, a minha vida e a tua vida não acho que isso é difícil que eu vou falar. A minha vida e tua vida, quando a gente se levanta, a gente tem que entender que Deus, Ele cuidou de nós, amém, durante a nossa dormida. Enquanto a gente está descansando, irmãos, bonitinho ali, ó, ninguém te atrapalhou, ninguém invadiu tua casa, ninguém mexeu com teus parentes. E você dormindo lá, tranquilo, tranquilo. E por que não, irmãos, quando a gente acordar, começar a glorificar esse Deus maravilhoso? Por que não, irmãos? A gente acordou tão bem. Coisa simples, acordou tão bem, com saúde. E mesmo que você acorde com alguma gripe, uma dor de cabeça, glorifique a Ele, irmãos. Ou você acha que você não pode acordar muitas vezes com a dor de cabeça? Infelizmente ainda estamos passíveis a isso. Amém? Mas isso não vai me atrapalhar de glorificar ao meu Deus. Isso não pode me atrapalhar. Não pode. Ah, eu estou de... Como é que se fala? Eu estou irritado. Acordei meio irritado. Irmãos, Deus não tem nada a ver com a sua irritação. Mal-humorado, Deus não tem nada a ver, irmão. Sabe o que é que Deus tem a ver comigo e com você? É a nossa primeira palavra que vamos dar quando nós nos levantamos. Como o nosso coração está quando nós se levantamos. É coisa simples, irmãos. Ah, acordei mal-humorado por causa do dia de ontem. Irmãos, aquilo que você estava passando por ontem
mesmo que trouxe uma chateação, um agito na sua vida, não durma, irmão, sem primeiro se resolver com ele. Eu sei que muitas vezes parece difícil. Certa pessoa me irritou. E eu estou querendo dormir. Às vezes tem gente que toma até remédio para dormir. Porque às vezes a cabeça está quase pipocando. Mas, irmãos, mesmo que você deite, que as suas últimas palavras sejam palavras direcionadas para ele. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Duvido você acordar mal-humorado. Você sabe que o problema ainda está lá. Mas isso não vai atrapalhar a sua vida, você. Amém? A sua comunhão com o Senhor. Mas o problema está lá. E daí que o problema está lá, irmão? Que a minha primeira palavra, o meu coração, seja voltado para Ele, irmãos. Porque eu creio, amados, que sendo assim, a sabedoria vem, irmão, para resolver aquilo que lhe atrapalhou. Vai lhe posicionar da forma correta, irmão. Diante da situação. Ah, mas eu queria ter resolvido ontem. Mas a pessoa já foi dormir, a pessoa não está nem mais aí para você, irmão. Muitas vezes a pessoa já está dormindo. E você lá se preocupando. Como é que vai ser? Amanhã eu pego aquela pessoa. Vê só. Pegar o quê, irmão? Deixe que o Senhor lhe pegue. Irmãos, eu e você, a gente não é carrasco de ninguém para querer dar uma pisa no camarada. Mesmo que muitas vezes a vontade vem, irmãos. Mas você não é carrasco de ninguém. A sua vontade, ela pode ser controlada, amém? Amém? Pelo Senhor. De que forma, irmãos? Abra teu coração para Ele. A pisa, a vontade é grande ali, ó. Às vezes naquele momento, irmãos. Ou ninguém passou por isso aqui? Mas o nosso Deus, Ele nos deu sabedoria, entendimento, para nos conduzirmos da forma correta. Irmão, muitas vezes a nossa carne quer dar apetite. Sabe o que é apetite? Eu escutei essa palavra essa semana, amém? Apetite é quando a gente está agitado, está em ataque, né? Doido para atacar. E sabe, irmãos, que muitas vezes esse nosso ataque, esse momento, ele pode atrapalhar, amém? A minha vida e a tua vida com o Senhor. Mesmo que seja por tempo curto, irmãos, mas pode atrapalhar. O ataque, quando a gente quer atacar, né? Sei lá, uma pessoa, ou até mesmo dentro do nosso trabalho, chutar o pau da barraca, chutar as cadeiras, rodar tudo mesmo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu sei que eu sou humano, você é humano. Eu sei que a gente tem algumas coisas que a gente está crescendo. Amém? Mas isso não pode se levar em consideração para o que Deus fez por nós. Hoje eu e você não vivemos mais um antigo homem, irmãos. O piti, né? O piti está vindo. Irmão, você diz, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A vontade de dizer umas boas coisas, umas boas maneiras para outro. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O morto. Você não já morreu para o Senhor? Está lá, ó. Você está lá morto já, irmãos. Hoje tem que ser a sua vontade, tem que ser a mesma vontade do Senhor. Você já está morto, irmãos, para o pecado. Não vá lá visitar o túmulo. Quando a gente lembra de algo
que a gente já fez há muitos anos atrás. Às vezes eu me pego em casa me lembrando um pouco da minha infância. Amém? E de repente eu lembro de tudo. Às vezes coisas saem ligando umas com as outras. Sabe, irmão, muitas vezes quando a gente está naquele momento de agitado, a gente quer se lembrar do que o velho homem fazia. Que era o quê? Agir como eu agia antes. E não agir hoje conforme eu devo agir no Senhor. Será que isso é difícil? Ah, mas na prática, Abnésio, na prática é outra história. Não, irmãos. Não tem esse negócio de outra história não, irmãos. A prática tem que ser verdadeiramente essa palavra. Tem gente que diz assim, é muito fácil falar. Irmão, mas se você começar a praticar, se eu começar a continuar praticando, irmãos, sabe de uma coisa? Não vai ter para os costumes antigos. Não vai ter vez. O que vai ter vez é a vontade de Deus hoje que opera na minha vida e na tua vida. É hoje. O que importa é hoje. É hoje. Diga para o seu irmão, é hoje, irmão. O que importa é o dia de hoje. É a sua vida hoje com o Senhor. Aleluia.